Olá, gente querida, amada de Jesus. Vamos aqui agora falar do Bema, ou Tribunal de Cristo. Bema no grego, né, é traduzido na maioria das nossas traduções para o português como Tribunal de Cristo, né? Lembrando que o Bema era o termo usado também para um palanque na Grécia, né, de quem vencia os jogos. Então era um local onde você subia nesse palanque para receber o prêmio, receber a tua recompensa, né, a tua medalha por ter ganho alguma competição de jogo olímpico ou isso até se repetiu um pouco no cenário de Roma, tá? Também premiando seus atletas dessa forma, tá? Então vamos começar orando. Quero dar graças a Deus pela presença de cada um dos participantes aqui assistindo, online ou posteriormente pelo YouTube, mas que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê unção para ministrar, para receber, para ser alimentado, que tudo possa fluir no poder, na graça do Espírito Santo, trazendo entendimento, compreensão, fortalecimento de fé e convicção na palavra poderosa e viva do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, o Bema, o Tribunal de Cristo. Temos aqui algumas passagens, né? Lembrando que é tudo Bíblia. Eu esclareço um pouco, volto para a palavra, né? E para que você fique firme na palavra e entenda a verdadeira revelação do Senhor, tá? Então, Romanos 14, verso 10, diz assim: portanto, você por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então aqui aparece pela voz do apóstolo Paulo, pelas escritas do apóstolo Paulo, né, a menção do tribunal de Cristo. E 2 Coríntios 5,10, ainda o apóstolo Paulo: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então volta a falar do tribunal de Cristo, que seria um tribunal relativo a obras, tá? Aqui não fala em salvação pela fé, fala em recompensa por obras, quer sejam boas, quer sejam más. Apocalipse 22:12 também diz assim: e eis que cedo venho, e o meu galardão, ou recompensa, está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, mais uma vez, falando de obras. E onde é que fica a salvação pela fé, né? Em 1 Coríntios, capítulo 3, de 9 a 15, tem um texto muito interessante, muito rico, dizendo o seguinte: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Quer dizer, qual é o alicerce? É a doutrina dos apóstolos, totalmente baseada na pedra fundamental, né? Sobre a qual você lança o alicerce, que é Jesus, a pedra fundamental. O alicerce é a doutrina dos apóstolos, né? Paulo lançou tudo isso sobre Jesus, né? Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz. Falando do dia, aqui até com letra maiúscula, né? É o grande dia do Senhor, o dia do juízo, o dia de comparecer perante o Senhor. Pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Então, aqui a gente pode perceber que ele também está falando do tribunal de Cristo. Tá? Por quê? Porque ninguém é condenado aqui. Mesmo que as suas obras todas se queimaram, esse daí, né, se o que alguém construiu se queimar, quando for provado pelo fogo, esse sofrerá prejuízo. Vai ter prejuízo, ele vai perder algumas coisas, mas será salvo, como alguém que escapa através do fogo. E vamos esclarecer um pouco mais isso, né? Porque aqui ele fala de julgamento também sobre as obras, né? Mas ele diz o seguinte, quer dizer, uma recompensa por obras boas ou mais, mas ele diz o seguinte: mesmo aquele
que a obra foi provada e queimada, né, esse vai ser salvo. João 8, 28 e 29 diz assim: então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então as obras do que você construiu, daquelas coisas que você fez, se queimaram, não foram boas. Tem obras que são, às vezes até de grandes líderes, mas tem obras que são apenas megalomaníacas, para satisfação de sonhos pessoais, realizações pessoais, não tem nada a ver com Deus. Isso não quer dizer que tudo que ele está construindo seja ruim. Ele tem outras obras que podem estar sendo uma bênção, tá? Misturada com obras ruins. Umas se queimam, outras perseveram, ele recebe o seu galardão, né? Tem a obra má, que foi para soberba, foi para ego, né? Essa vai ser queimada, mas ele recebe um galardão. Agora, tem aqueles que creram em Jesus, receberam Jesus como Senhor, confiaram nele, né? Mas as obras que fizeram não foram lá, nada demais, não seguiu assim a direção, o mover do Espírito Santo, não tinha uma boa sensibilidade para ouvir de Deus, não se rendeu suficientemente, né, para gerar obras produtivas, para gerar mais frutos, né? Então aquele que gerou poucos frutos, né, mas uma obra ele manteve. Qual foi a obra? Crer naquele que ele enviou. A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então, a obra da fé, de confiar em Jesus e crer nele como Senhor e Salvador, a pessoa manteve até o final. E isso levou ela à salvação, tá? Então, veja, todos esses textos que nós lemos aqui, né, estamos falando de irmãos, estamos falando de membros da igreja, todos salvos em Cristo pela fé, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, tá? Entenda, o tribunal de Cristo é o palanque de Cristo, seria uma tradução mais adequada, né? Nós seremos avaliados segundo as nossas obras. Não é um tribunal para você chegar lá e dizer, não, mas eu creio em Jesus e tal. Não, você sabe, você creu. Gente, preste atenção numa coisa, no arrebatamento nós já subimos salvos. Quem é arrebatado é porque já é salvo. Então, quando você chegar, né, nos ares para encontro com o Senhor, o primeiro momento vai ser um primeiro de receber o seu galardão. Nós vamos ter um acerto de contas com o Senhor. Olha, isso você fez, pegou mal, isso daqui você mandou mal, isso daqui você mandou muito bem, filho amado, né? Coisa boa que você fez, mas aqui você podia ter feito muito diferente. E vamos ter essa conversa, né? Jesus, quando aparece para o apóstolo João, a Bíblia diz que ele tem olhos como de fogo, né? Então, esse olhar de fogo queima as obras. Ele passa as nossas obras pelo fogo. E aquilo que não é de Deus, que teve nada a ver e tal, ele vai ser queimado nesse olhar, nesse juízo. Mas não é a nossa salvação que está em jogo. Por isso ele falou, se alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Ele passou pelo olhar de Jesus, mas ele foi salvo. Por quê? Porque ele creu em Jesus como Senhor e Salvador até o final, e isso foi uma verdade completa na vida daquela pessoa. Vai ter prejuízo? Vai. Vai ter um galardão reduzido? Vai. Mas está salvo. Entrou no reino, glória a Deus, né? Vai ter uma eternidade com o Senhor e com uma vida maravilhosa que Deus tem preparado para nós, tá? Esse, então, é um tribunal de galardão e não de salvação. No arrebatamento a gente já sobe salvo, né? Como dissemos agora há pouco, né? Então, nesse tribunal de Cristo, receberemos o nosso galardão. Mais tarde, no estudo de Apocalipse, a gente vai ver mais detalhes sobre isso daí, tá? E detalhes bem interessantes sobre a igreja, tá? Mas fica claro uma coisa, todo julgamento, seja de salvação ou de recompensa, é sempre segundo as obras. Tudo que nós lemos aqui antes foi segundo as obras. Pensamentos, desejos, intenções recebem juízo após concretizados, tá? O diabo, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus percebeu num determinado dia, né, a iniquidade dentro dele, dentro de Satanás, no coração dele. E ele foi desenvolvendo isso daí, desenvolvendo. Quando ele transformou em ação e criou uma rebelião dos anjos no céu, né, aí sim Deus exerceu o juízo. E ele foi expulso do terceiro céu, né, para
teve acesso à terra, né? E teve acesso ao universo criado. Foi expulso do terceiro céu e adentrou no universo, né? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, poderes deste mundo, né? Nas regiões celestiais, tá? Então ele não está no terceiro céu, mas está nas regiões celestiais, tá? E a gente acabou de ver um pouco sobre essas regiões celestiais quando eu encontro com Jesus nos ares, tá? Então quando Jesus desce do céu, já começa um juízo, e o inimigo já perde um espaço tremendo nas regiões celestiais, e lhe falta ainda muito pouco tempo, né? Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Sabe o que está lá dentro de nós, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então ele sonda a mente, o coração, mas o juízo, o julgamento, a recompensa é de acordo com a nossa conduta, com as nossas obras, tá? Obviamente a motivação fica clara para Deus, qual é a nossa verdadeira motivação, tá? Se são obras para aparecer, né? Cuidado com o ministério, com coisas, os púlpitos e os locais de adoração, de ministério, de música e tal, é um local onde há muito narcisismo potencial ali a ser desenvolvido, a ser trabalhado, que pode levar para o mal. Tá? Muito rapidamente, de um grande servo, um desejo tremendo de servir a Deus, você desenvolve um desejo tremendo de ser admirado, de ser adorado, de ser, né? E foi assim que o diabo, né, caiu. Então é uma sedução muito perigosa, tá? Vigia, toma cuidado, né? Ore pelos seus líderes, para que eles não caiam nessa, tá? Provérbios 22:12. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Então, aparece aqui de novo, né? Toda ação, o juízo de Deus é segundo o procedimento. Falamos do Antigo Testamento, vamos trazer para o Novo. Romanos 2:6. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, tá? Jó 34:11, ele retribui ao homem conforme que este fez, ele dá o que a sua conduta merece, tá? Então toda a ação de Deus, o juízo de Deus, a retribuição de Deus, a recompensa de Deus é segundo as nossas obras, tá? A salvação só pode ser pela fé em Jesus. Então não misturemos as duas coisas. E aí eu vou fortalecer essa informação, esse teu conhecimento, essa revelação, com alguns textos bíblicos, informando o seguinte: o cristão nascido de novo não entra em juízo de salvação. De galardão, sim, mas de salvação, não. João 5:24, por exemplo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus volta, você morreu em Cristo, você já está lá, né? Você não passou por um juízo, você vai passar pelo tribunal de Cristo, né? Mas não vai passar por um juízo de salvação, de condenação, tá? Então você já está lá, vai ressuscitar no dia do arrebatamento, sua alma e seu espírito vão ganhar um corpo, um tabernáculo, corpo espiritual, não mais um corpo natural, glorioso, forte, eterno, incorruptível, nunca mais vai cair, né? E imortal. Então esse corpo, tá? A gente já está lá na glória e não vai passar por nenhum juízo. A gente foi salvo pela fé, né? João 3:18, quem nele crê não é julgado. Em outras traduções, quem nele crê não entra em juízo ou não é condenado. Mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ele está dizendo o quê? Que a única possibilidade de salvação é pela fé em Jesus. Se você não crê nele como Senhor e Salvador, não tem como ser salvo. Não existe obras, não existe qualidade de caráter, de personalidade, de conduta que te gere uma salvação, tá? Efésios 2:8-10, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, é pela misericórdia de Deus, né? Deus abre as portas para que você tenha a possibilidade de escolher.
e se decidir, eu quero crer nele, eu vou me entregar a ele, eu vou seguir com Jesus, tá? Não por obras para que ninguém se glorie, porque se for por obra tem glória humana. Então se tem glória humana, você vai roubar a glória para você. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então nós não somos salvos por obras, mas somos salvos para fazermos boas obras. E essas boas obras podem ser de ouro, prata, metais, pode ser de feno, de palha, de madeira, né? Vai passar pelo fogo dos olhos de Jesus, que são como fogo, né? Que vê tudo, e que nesse momento ele vai julgar, tá? Mas não para te condenar, mas sim para definir o teu galardão, qual é o nível da tua recompensa. Minimamente, necessariamente, você vai receber, né? Vai usufruir da vida eterna e vai receber esse corpo glorioso, estar com Jesus para sempre, como você já está com o Espírito Santo, né? Usufruindo ou não disso. A gente pode ter a bênção e não usufruir, não perceber, não dar vazão a ela, né? Então vamos lá, algumas coisas adicionais aqui para clarear esse entendimento. Tribunal no grego, a palavra correta é criterion, e que está em outros textos bíblicos, tá? A palavra usada em Romanos e em 2 Coríntios, que nós citamos aqui, não é criterion, a palavra é bema, né? E é daí que vem a confusão, porque esse bema, como eu disse no início, quer dizer palanque ou plataforma, né? Ela é a plataforma parente onde o presidente da arena coroava, naquela época, os vencedores dos jogos públicos. Então, bema de Cristo é o que a gente vai encarar diante do Senhor. Ele vai discutir nossas obras boas e más, tá? E estará coroando os vencedores com as coroas que são prometidas, que a gente vai ver mais à frente nesse estudo aqui, tá? Não hoje. Avançando um pouco mais, eu queria começar agora um novo tema, tá? Muito importante, e eu não vou abordar ele completamente aqui, mas vou aprofundar o suficiente para você começar a entender, e depois, mais à frente, a gente vai reforçando com outras passagens, outra congruência ou conciliação de textos diferentes da Bíblia, tá? Para que a coisa seja uniforme, nos dê a sabedoria, a compreensão e um fortalecimento na nossa convicção na palavra de Deus, na nossa fé em Jesus, tá bom? Então, qual é o tema agora? Arrebatamento é antes da grande tribulação, tá? É um tema muito polêmico, eu sei, tá? Para mim é alguma coisa assim absolutamente clara, né? Já estudei, revisei, eu vi teorias diferentes, percepções diferentes, mas quando você monta todo esse cenário que a gente vai montar para você aqui nesse curso, tá? Não há mais como inúmeros pastores que fizeram curso aqui comigo, fizeram com ou líderes, pessoas envolvidas, não, eu pensava diferente, mas depois fui vendo que tudo, sabe, tudo se casa, se encaixa tão perfeitamente, e fala, é a palavra de Deus, né? Tá aqui para mim. Então vamos lá, Apocalipse 3:10 é a última carta às igrejas, tá? Estamos falando da igreja de Filadélfia, tá? E nessa carta, tá, que tem uma outra igreja que a gente vai ver mais à frente, em outro dia, né? Que é a igreja que fica, é a igreja que não sobe, é a igreja que está fria, está sem Deus, está fora do caminho, está completamente cega, né? Mas essa daqui é a igreja que sobe, tá? Então ele diz o seguinte: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então aqui começa a se falar de um tema que a gente vai estudar na próxima videoaula, tá? Que é a grande tribulação, tá? Então, a hora que está para vir, a provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra, tá? Nós vamos ver inúmeras passagens na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Daniel falando claramente sobre os últimos dias, Jesus falando claramente sobre a proximidade do tempo do fim, uma provação, um nível de tribulação como nunca houve antes, nem jamais haverá, e colocará à prova todos aqueles que habitam no planeta, né? Neste
momento da história, né? E aí o que ele está dizendo? Você guardou a minha palavra de exortação, eu também o guardarei da hora da provação, tá? Eu queria chamar a atenção para um detalhe. No livro de Daniel, por exemplo, eles são guardados na provação, tá? Daniel e seus amigos, né? Tem duas situações ali, né? Uma é com os leões, na cova dos leões, e outra na fornalha, tá? E nos dois casos, eles não são guardados da tribulação, eles entram na tribulação, mas na tribulação eles são guardados. Então, de ser guardado da tribulação ou ser guardado na tribulação. De um jeito ou de outro, Deus sempre nos guarda da tribulação ou na tribulação, tá? O que é guardar na tribulação? É na hora que eles foram lá para a cova dos leões, não era propósito de Deus que eles morressem, né? Ali naquilo, eles queriam dar um testemunho, era um propósito de Deus, e os leões não fizeram nada, perderam a fome, não os atacaram, o fogo da fornalha não queimou aqueles homens, então eles foram guardados na tribulação. Em alguns momentos, quer dizer, em toda a história da igreja, no início da igreja, né, homens foram para a cova dos leões e foram comidos, foram devorados, por amor a Jesus, quer dizer, houve um plano diferente de Deus, tá? Então nem sempre a gente pode comparar situações e querer fazer tudo igual, mas às vezes você tem o propósito de Deus naquilo ali, que na arena, né, quando pessoas eram mortas no Coliseu de Roma, né, havia na multidão que assistia muitos que se convertiam a Jesus naquele momento em que os cristãos, cantando e louvando a Deus, estavam sendo devorados por leões, né? E não negavam a sua fé. Então isso impactava as pessoas e haviam muitas conversões, tá? Agora Deus tem um propósito. Mas aqui o texto está dizendo que ele vai nos guardar da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Mas eu não é só um texto, tem uma infinidade de textos que alimentam essa compreensão. 1 Tessalonicenses 1, de 8 a 10. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então, Jesus nos livra da ira que há de vir. Esse dia da ira do Senhor, muito citado no Antigo Testamento, repetido em Apocalipse, né? É esse tempo da grande tribulação. A gente vai ver isso com muita clareza mas em videoaulas mais adiante, tá? Outra coisa, vamos lá. Retirada da igreja, a manifestação do anticristo e a segunda vinda de Jesus. Aqui a gente começa a ter mais informação cronológica e clareza nesta percepção. 2 Tessalonicenses 2:1. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, tá? Quando é que nós vamos estar com Ele? Enquanto com Jesus nos ares. Rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, tá? Nós temos um problema de tradução aqui, porque essa apostasia, na realidade, quer dizer retirada. A tradução de apostasia, né, como a gente entende hoje, são os textos relacionados a esta mesma palavra, que está aqui no original, quer dizer retirada, tá? Mas ela está condicionada à fé, retirada de fé, isso é apostasia. Tá? Nesse caso aqui, não se menciona a fé, está se falando da retirada. Antes daquele dia virá a retirada, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então ele está dizendo o seguinte, vai vir em algum momento, antes da vinda do Senhor, tá? Um homem, né, que é chamado de homem do pecado, filho da perdição, ele se opõe contra tudo que diz respeito a Deus, se opõe contra qualquer religião, tá? Porque ele mesmo vai se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele é Deus. Não se lembram de quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas?
e agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Nós vamos falar muito mais na frente também sobre essa detenção. Mas veja, o que detém a degradação do mundo que nós vivemos como igreja, né? Quem é o sal da terra e a luz do mundo? A igreja, ela salga a terra, ela impede a degradação do alimento, né? A função do sal era impedir a degradação do alimento, né? Não existiam coolers, não existia geladeira, freezer, não existiam frigoríficos, né? E como é que eles preservavam por mais alguns dias os alimentos? Com sal. Eles salinizavam, né? E aquilo preserva, aquilo retarda a destruição. Então a igreja, como sal da terra e luz do mundo, ela é aquela que detém a degradação, que impede que o mal se instale plenamente. Por quê? Porque ela é luz. E a luz ilumina sobre as trevas. Então há uma ação da igreja. Vejam, não é a igreja pela sua força, mas é a igreja no poder do Espírito Santo. É a igreja que passou pelo Pentecostes, né? Sem o Espírito Santo não existe isso. Então nós podemos dizer que o que detém é o Espírito Santo usando a igreja ou a igreja no poder do Espírito Santo, tá? Porque é uma cooperação mútua. Nós somos cooperadores de Deus com a sua obra, fazendo a sua vontade. E no poder do Espírito Santo nós fazemos a vontade de Deus, na direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo faz a vontade do Pai e honra o nome de Jesus através da igreja, nos influenciando, nos impulsionando, nos empoderando, né, para fazer a obra de Deus. Seguindo o texto, em 2 Tessalonicenses 2,7, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Tá? Então, olha a sequência que ele segue dizendo, né? A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, ele está agindo no mundo. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. É o Espírito Santo através da igreja. É a igreja no poder do Espírito Santo. Luz do mundo, sal da terra, ele impede esse avanço, esse domínio satânico, tá? Porque muitos costumam pregar dizendo a entidade mais poderosa do planeta é a igreja de Jesus Cristo. É a entidade mais poderosa e ela tem poder para reter o avanço e a ação do inimigo do jeito que ele quer fazer, porque Satanás sempre quis ser adorado pelos homens, governar sobre os homens, né? Ser Deus no lugar de Deus, né? Então, nesse momento, ele vai se colocar no santuário, vai se apresentar como Deus, vai seduzir, vai enganar a maioria da população, e nesse período que se chama a grande tribulação. Isso não está nesse texto aqui, tão claro, mas a gente vai seguir adiante, né? Deixando isso cada vez mais claro. Veja, na cronologia aqui passada, isso é importante de você firmar. Primeiro, o que acontece? Né? A retirada da igreja, sal da terra e luz do mundo. Ela é retirada. Tá? Você tem o arrebatamento da igreja. Ele sai do mundo. A igreja é levada para o encontro com Jesus nos ares. E o que acontece aqui na terra? O inimigo, né, Satanás, fica completamente livre para fazer os seus projetos. Desde lá de trás. Né? Colocaram um homem, né, para reinar sobre todos os homens, integrar tudo num governo só, né, dirigido por ele, voltado para a prática do mal, para a maldade, para a indecência, para a crueldade, a violência, a mentira, o engano. Tá? E aí é onde ele aparece. Tá? Então a igreja sobe, logo depois da retirada da igreja, da saída daquele que detém, né?
então a manifestação da besta, do homem, do pecado, do perverso, do homem da iniquidade, que ele é o anticristo, é o falso Cristo, ele se opõe a tudo que diz respeito a Deus e se coloca no santuário de Deus como se ele fosse Deus. Tá? E ele atua como? Ele atua no poder de Satanás. Ele é um servo do diabo, tá? Totalmente no poder, vai fazer sinais, vai fazer maravilhas e vai enganar muitos. Tá? E como é que termina essa ação dele? A ação dele termina com a volta de Jesus na terra. Não teremos muitos detalhes aqui, mas agora apenas dizendo que quando Jesus volta e mata a besta com o sopro da sua boca. Tá? Então, no verso 6, está escrito: e agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. E depois entra a sequência do texto, que termina, né, com os versos 11, o verso 11. Desculpa. Em 1 Tessalonicenses, né, termina aqui no verso 8, 2 Tessalonicenses 2, dizendo: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, quando Jesus vem, né, isso tudo vai acontecer. Então, a sequência cronológica é clara. Primeiro, retirada da igreja, o arrebatamento. Segundo, a besta fica livre para se manifestar e se manifesta, né? Satanás começa a exercer domínio sobre o planeta através de um homem perverso, iníquo, um anticristo, um falso Cristo, que ele se assenta no santuário como se fosse Deus, se apresenta como Deus. Tá? E como é que termina essa ação dele? Na volta de Jesus, matando a besta com o sopro da sua boca. Tá? Então isso fica claro, essa cronologia, essa sequência, né, de ação. Alguns pensam assim: poxa, mas peraí, então nós vamos falar ainda muito sobre o que vai acontecer com a igreja, com Jesus nos ares, até a hora de Jesus voltar. Quanto tempo isso vai durar? A gente vai enxergar isso nas próximas videoaulas, tá? Agora, aqui ainda é importante entendermos mais uma informação, tá? Alguns dizem que nesse período o Espírito Santo sai da terra. Gente, o Espírito Santo não sai da terra. A igreja sai da terra, tá? E o ministério da igreja deixa de estar na terra. O Pentecostes, né, propriamente dito, a igreja atuando no poder do Espírito Santo, tá? Mas o Espírito Santo continua na terra, porque eu vou contar um detalhe para vocês. Um detalhe fundamental: haverá um número absurdamente elevado de conversões durante o período da grande tribulação. Conversões em Israel, conversões em todos os povos, línguas e nações. Muita gente vai se converter, mas isso é um tema para outro dia. E para se converter, o Espírito Santo tem que estar na terra, porque o Espírito Santo é aquele que convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça, tá? E leva as pessoas à conversão. Então, que Deus te abençoe, que Deus te abra o entendimento, estuda, assiste 1, 2 vezes, 3 vezes esses vídeos que eu estou passando, vai se aprofundando, acompanha com a apostila, tá? É muito importante. Eu estou tentando sintetizar ao máximo, mas mantendo todo o conteúdo e a estrutura para que você tenha sua fé bem estabelecida na palavra de Deus, entenda tudo que Deus está planejando para nós nesses últimos dias. Um forte abraço, fica com Deus.